vamos abrir o Salmo de número 90. Foi o salmo que eu pedi para o diácono Claudir abrir o culto desta noite. Então, os irmãos já têm uma palhinha. Peço que, tendo encontrado o texto, que fiquemos de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Salmo de número 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formaste a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono. São como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de Ti e, sob a luz do Teu rosto, os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos Teus servos, sacia-nos de manhã com a Tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amado Deus e Pai, fala conosco nessa noite. Foi o Senhor, não eu, quem separou esta palavra, meu Deus. Que eu seja Teu instrumento nessa hora, pela Tua graça, pela Tua paciência e misericórdia. Queremos ouvir a Tua voz e sermos alimentados por Ti. Repreende, Senhor, todo pensamento inoportuno, toda seta do maligno que queira desfocar o Teu povo. Senhor, este momento é Teu, este culto Te pertence. Estamos aqui, Senhor, para sermos alimentados pela Tua presença. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis tomar assento. Qual é o recurso mais raro da humanidade? Você sabe qual é? Será que é o diamante? Ou o ouro? Ou o euro? Ou o dólar? É interessante que nós temos ciências só para debater a escassez, a economia, ela trata disso. Ela vai falar sobre administrar os recursos, porque a escassez, nós não temos abundância de todos os recursos no mundo. As coisas têm um limite, as coisas um dia acabam, mas dentre todos os recursos, há um que não tem volta. Há um que, se acabar, já era. Não tem como comprar mais, não tem como ganhar de presente. Você sabe que recurso é esse? É o tempo. O tempo não volta. O tempo é o recurso mais raro
de toda a humanidade. E é interessante que Moisés, se você fechou a palavra do Senhor, acompanhe comigo, Salmo 90, Moisés é o escritor deste salmo. Moisés aqui possivelmente, né, os salmos, eles eram não só cânticos, mas eles eram orações, eles eram reflexões que o povo entoava, que o povo trazia nas suas peregrinações. Possivelmente é um salmo já ali do fim da vida de Moisés, depois de uma vida inteira servindo ao Senhor. Um rápido resumo da vida de Moisés: ele mata aquele egípcio, né? Ali aos 40 anos ele vai para o deserto, e ele fica mais 40 anos nesse deserto. Ele teve 40 anos, mais ou menos, na corte do Egito, ali sendo versado nas ciências, sendo instruído, chegando à maioridade. E então, dos 40 aos 80, ele fica no deserto. Ele tem filhos, ele envelhece, ele casa, ele cria uma história. E Deus usa esse idoso para libertar o povo. Ele volta ao Egito, ele é usado por Deus diante do faraó. E ele passa por toda uma saga no deserto com um povo difícil, um povo chato. Se você lê o livro de Números, se você lê o livro de Deuteronômio e Êxodo, e você em nenhum momento achou o povo de Israel chato, você leu errado. Porque às vezes dá vontade de dar na cara daquele povo. E Moisés, já idoso, sem paciência, tem que lidar com aquele povo, com aquela gente. E então, já no fim da sua vida, aquele senhorzinho já experimentado. Interessante que nós costumamos pensar muito na nossa vida, em que momentos? Justo no momento de luto, se um parente nosso morre, ou se alguém que a gente não esperava falece, a gente entra num estado de reflexão sobre a brevidade da vida, porque a gente não imaginava, a pessoa estava aqui, no dia seguinte ela não está mais. A gente para pensar sobre o tempo, sobre a afinidade das coisas, a finitude, só quando nós somos assaltados pela morte. Mas ele, ao fim da sua vida, ele já estava refletindo, ele já estava olhando para trás. E nós não precisamos só olhar para a morte, né, como um meio para pensar no tempo. Aqui, o parâmetro que ele tem é o próprio Deus, porque o nosso Deus é o Senhor do tempo. O nosso Deus é um Deus eterno. Ele olha para um Deus que a palavra do Senhor lá em Isaías chama de Pai da eternidade. A eternidade, que não há início nem fim, é a filha do Senhor. O nosso Senhor é o autor da história, Ele é um Deus soberano. Ele não conhece cronômetro. E ele, ao se deparar com esse Deus, com a grandiosidade desse Deus, ele olha que a sua vida, ela é finita, ela é limitada, o tempo passa rápido, nós nos desgastamos. No momento temos saúde, no outro começa a faltar óleo nas juntas. O joelho começa a dar barulho, o olho começa a tremer, os cabelos brancos começam a aparecer. Tudo começa a acontecer por conta que a idade vai chegando para todos. A idade, por mais que o ser humano hoje esteja adiando a terceira idade, você vê pessoas por tantos procedimentos, até cirúrgicos, tentando adiar aquilo que é inevitável. O tempo passará. E um dia eu e vocês, cada um de nós, se Jesus Cristo não voltar antes, nós seremos recolhidos à presença do Senhor. Nós morreremos. É interessante que ele diz, verso 3, fazes os homens voltarem ao pó. Lá no Gênesis, quando o homem peca, essa era uma das maldições por conta do pecado. O salário do pecado é a morte. E Deus fala para Adão, do pó você veio e ao pó você voltará. O homem não conhecia a morte, mas por conta do pecado, agora ele conhecerá a morte. E ele diz
Moisés, antes de nascerem os montes, de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele reconhece que Deus é o Deus eterno, e é esse Deus eterno que dá fim à nossa história. A nossa história tem um limite, e mesmo esse limite foi Deus quem determinou. E aí ele vai olhar, ele diz, verso 4, de fato, 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. O tempo para Deus é de forma diferente para nós. E aí, do verso 5 e 6, ele vai falar como o tempo é para nós. Ele vai dizer, como uma correnteza tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como relva que brota ao amanhecer, germina e brota, viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Meus irmãos, a vida passa assim. O nosso tempo voa. Lá no meu trabalho tem um funcionário, um subtenente que ele tem, quem se lembra o que é uma ampulheta? Hoje em dia tudo é digital, mas ele tem uma grande na mesa, que é aquele objeto que tem areia, que você gira. E eles usavam aquilo para contar o tempo em que a areia passa do compartimento de cima para o de baixo. O tempo passa como areia. Ele escorre pelas nossas mãos. E aí, verso 9, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ele olha para Deus, que é o Deus eterno, e ele olha para a própria vida, ele já idoso, e ele reconhece que a vida dele já passou, ele já está no fim, o tempo passa, nós queiramos ou não, mas ele, diante disso, ele vai fazer uma reflexão, que se encontra, o verso-chave, é o verso 12, se o nosso Deus é um Deus eterno, Ele é o Pai do tempo, Ele é o Senhor da história, e se a nossa vida passa rápido, e nós, muitas das vezes, desperdiçamos a nossa vida, tanto é que, eu não sei quantos repararam, nesse salmo, vira e mexe, ele fala sobre ira, não a nossa, mas a ira do Senhor. Quem conhece o poder da tua ira, e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Por que ele menciona essas coisas? Porque, meus irmãos, há muitas pessoas que desperdiçam o seu tempo. E justamente em seus pecados, atraindo, no breve tempo que tem de vida, não o amor, mas a ira do Senhor. Meus irmãos, nós temos pouco tempo neste mundo para agradar o nosso Deus, para se dedicar à obra dEle. E infelizmente, na nossa breve vida, as nossas prioridades muitas das vezes são outras. Nós estamos mais preocupados em alcançar os pódios mais altos da sociedade, com carros, com casas, com viagens, do que em sermos fiéis na presença dEle. Tanto é que no verso 12 ele vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Se o tempo ele é escasso, se o nosso tempo é pouco e temos poucas chances de agradarmos a esse Deus santo e soberano, Senhor, então me ajude a dar valor, me ajude a contar quanto tempo eu tenho para que eu seja uma pessoa sábia. E veja, é um idoso fazendo essa oração, é um senhor, mas ainda assim, já no fim da sua vida, ele não deixou de dar valor ao tempo. E há muitas pessoas, mesmo jovens, que desperdiçam tempo, gastando horas e horas na madrugada, no videogame ou na TV,
não só adolescentes, mas até mesmo adultos, desperdiçam tempo. E eu já ouvi um filósofo que disse que quem passa tempo é suicida. Quem desperdiça o tempo, quem não usa o seu tempo de forma saudável, gasta o seu tempo. O tempo, meus irmãos, não volta. Nós precisamos orar a oração que Moisés nos ensinou, pedindo a Deus que Ele nos ensine a contarmos o nosso tempo. Eu ontem usei um exemplo. Eu perguntei para os irmãos no aniversário, qual é uma das maiores alegrias que o ser humano tem, você sabe? E talvez você se surpreenda, porque uma das maiores alegrias é achar dinheiro na calça. Ou achar dinheiro numa roupa que você não esperava e de repente, rapaz, R$20, você ganha um dia. Já pensa no salgado, no joelho que vai comprar no ponto de ônibus. Às vezes nem fala para a esposa, porque senão ela vai pegar. Mas quem aqui não fica feliz em achar dinheiro na roupa? Já está lá surrada, já passou pela lavagem umas 5 vezes, mas você achou. A gente acha dinheiro, mas ninguém acha 10 minutos dentro da calça. Ninguém acha 4 dias dentro do paletó. Ninguém acha 3 horas dentro do casaco. É impossível achar tempo. Mas nós temos que nos disciplinar para usarmos bem o nosso tempo. Às vezes eu converso com adultos que se converteram já nos seus 40, 50 anos, ou às vezes nos 25, e eu ouço muitos falarem, olha, eu não vivi a minha juventude para o Senhor, foi um tempo perdido, mas eu quero agora entregar a minha vida adulta. Ou eu já conheci até idosos que no auge dos seus 65 anos, teve uma senhora, a irmã Dulcineia. Ela falou, olha, eu vivi a minha vida inteira como crente, não fiz muita coisa para o Senhor, mas eu quero entregar a minha terceira idade para ser uma missionária. Por quê? Porque eu não servi como eu gostaria de ter servido ao meu Deus durante toda a minha vida. E tem outros adultos que já comentaram comigo, não, agora, como eu perdi toda a minha juventude, eu quero fazer o meu melhor daqui para frente. Porque o tempo antes eu perdi, mas o tempo daqui para frente pertencerá ao Senhor. A minha força, o meu zelo, o meu empenho será para a honra e glória dEle. Meus irmãos, que essa seja a nossa oração, que o Espírito Santo nos traga uma sabedoria santa para não desperdiçarmos o nosso tempo. Seja muito jovem, ou seja alguém de idade mais avançada, o tempo não volta. E que o nosso tempo seja para o Senhor do tempo. Que o nosso tempo seja para o Senhor da história. E quem melhor do que Jesus? Que desde a sua vinda até a sua morte, o seu último momento, ascendendo aos céus, foi glorificando ao Senhor. Mesmo cansado, ele subia a monte para orar. Ele parava para comer, o povo descobria, quebrava até o teto para descer o enfermo e ele poder curar. Ele dedicou a sua breve vida, os seus 33 anos bem vividos, na presença do Senhor, pregando, ensinando, sendo bom filho, sendo um amigo, sendo discípulo, sendo filho de Deus encarnado. E é Ele quem ensinou os seus discípulos a fazer bom uso do tempo, a dedicarem a sua vida para o Evangelho, para o reino, às missões, ao testemunho, à vida em amor, à vida sacrificial. Nós não vemos em Atos dos Apóstolos a igreja desperdiçando tempo. Mas infelizmente vivemos numa sociedade que ao invés de usar bem o seu tempo para o serviço do Senhor, ela quer ações para ser entretida, para passar o tempo. Mas meus irmãos, nós não temos tempo a perder, porque Jesus Cristo está voltando. A humanidade, o mundo lá fora não tem muito tempo. E se nós que somos a noiva do Cordeiro não entendermos a valiosidade do nosso tempo, não gerirmos bem este recurso para a glória do Senhor, que dirá daqueles que estão se perdendo?
Somos nós, no bom uso do nosso tempo, que alcançaremos aqueles que estão caminhando sem tempo para o inferno. Se o relógio para nós está correndo, quanto mais para aqueles que não conhecem o Evangelho. Se Jesus voltar hoje, o que será daqueles irmãos que nós não gastamos tempo pregando a palavra? O que será dos nossos parentes que nós postergamos o nosso tempo para pregar a palavra? O relógio está correndo. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos sabedoria. Se o Senhor não nos ensinar essa equação, nós seremos tolos. Jesus Cristo está voltando e nós não sabemos quando isso acontecerá. E quando Ele voltar, meus irmãos, será tarde demais. A porta se fechará. Já era. O tempo que nós temos é o dia de hoje. Não deixe para amanhã. O ontem já era. O hoje é a oportunidade. É interessante que às vezes eu vejo mais as pessoas que nem pertencem à fé, sabendo usar bem o seu tempo, seja para cuidar da sua saúde, seja para correr atrás dos seus projetos, enquanto que as pessoas que já pertencem ao Senhor do tempo, já conhecem o Evangelho, mas desperdiçam, às vezes com futilidade, às vezes procrastinando, até mesmo com preguiça. Mas o tempo é chegado. Jesus está às portas. Temos pandemias, guerras, rumores de guerras. A volta do Senhor vai pegar o mundo de surpresa, mas não a sua igreja. Porque o próprio Cristo disse aos seus discípulos que pelos sinais saberíamos que Ele está às portas. Um marido cuja esposa está grávida sabe dizer: a que momento o bebê está chegando. A Lili sabe muito bem que quando José nasceu esse ano, a Catarina, o parto já foi induzido, mas com José ela foi dando sinais e ela foi percebendo. E eu, quando deu ali na terça-feira do dia 15 de março, quando foi de tardinha, eu falei: arruma as malas, vamos lá para o Marisca, lá em Bangu. Eu não vou ficar com você aqui em casa não. Ainda mais que teve uns irmãos na igreja e começaram a falar: tive um sonho que você tinha o bebê em casa. Aí eu já fiquei suando frio, né? Não, que isso, irmão? E ela querendo ficar em casa. Eu falei: eu vou dar mole para esse sonho acontecer? Vamos se arrumar. E aí levei ela para o hospital. E os sinais foram avançando. E ele nasceu na madrugada de quarta-feira, 4 da manhã. Nós fomos percebendo. Coisa vai se intensificando. O homem, o marido, a esposa que está gestando, ela consegue discernir, ela consegue sentir. Até mesmo se há algo errado, a mulher na sua gestação consegue. E Jesus compara a segunda vinda dele com um parto. Quanto mais as dores vão aumentando, as dilatações vão acontecendo, o bebê está chegando. E meus irmãos, se o nosso mundo hoje sofre tudo isso que está acontecendo, o mundo já está na sala de parto e Jesus Cristo está voltando. Nós não podemos desperdiçar o nosso tempo. Os nossos projetos não podem ser nossos, tem que ser para o Senhor. O nosso serviço tem que ser para o reino dEle, para a honra e glória dEle. E aí ele vai caminhar para a conclusão da sua oração. Volta-te, Senhor, até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tenha afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Ele pede a Deus refrigério, ele pede a Deus que pelo pouco tempo de vida que o povo se dedicou a honrar esse Deus, que esse Deus os recompense em plena vida.
os honre em vida pelos anos de semeadura. E, meus irmãos, Jesus ecoa essas palavras no Evangelho, porque lá no jovem rico, Jesus disse para os seus discípulos: ninguém que tenha deixado casa, pai, trabalhos, campos, irmãos e irmãs, deixará de receber, não na era vindoura, mas no tempo presente, 100 vezes mais. A oração que Moisés faz é a oração que Cristo ecoa, porque Deus está atento aos sacrifícios que nós fazemos para a honra e glória dele. Moisés pede para Deus poder honrar, para Deus poder abençoar tanto tempo de semeadura. Às vezes, tanto tempo se passa, a gente chora, a gente luta, e a gente quer ver o resultado do nosso trabalho, resultado da nossa oração, a salvação de um parente, de um casamento, e a gente pede: Senhor, eu não estou aguentando, olha quanto tempo eu estou perseverando, Senhor, faz ver o fruto. E Jesus vai responder lá no Novo Testamento, que todo aquele que o busca em primeiro lugar, não deixará de receber abundantemente, com juros 100 vezes mais. Não é questão de prosperidade como pregam por aí, é questão de um Deus que honra aqueles que o honram, de um Deus que valoriza a semeadura com choro do seu povo. O que o Salmo 120 diz? Aquele que anda semeando e chorando, voltará com alegria, com júbilo, colhendo os seus frutos. Quando estiver difícil, meus irmãos, porque eu sei que há muitos aqui que choram, que semeiam com luta, porque a vida não é fácil, mas há uma promessa de colheita para o povo do Senhor. Para aqueles que o buscam em primeiro lugar, Jesus disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça. E o que? Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós podemos semear com fé, podemos semear com o uso do nosso tempo, com a certeza de que Deus fará a colheita conosco. Ele fará a obra das nossas mãos frutificarem. Talvez alguém aqui já tenha perdido tempo com uma conversa. Às vezes eu conversando com uma pessoa, gastei um tempo e no fim não levou a nada. Ou às vezes você investiu dinheiro num local, não, esse negócio vai dar certo, e não deu certo. Você emprestou dinheiro para alguém que disse que ia te devolver e não devolveu. Mas quando nós investimos o nosso tempo no Senhor, esse é o negócio certo. As pessoas nos frustram. O mercado financeiro de ações não devolve como deveria muitas vezes. As pessoas perdem dinheiro, mas com Deus não. Quando nós empregamos o nosso tempo, a nossa energia, as nossas forças no reino do Senhor e no Evangelho, meus irmãos, a semeadura, a multiplicação. E veja que às vezes nós como adultos ficamos assim, de empregarmos os nossos recursos na obra do Senhor. Mas quem lembra de uma criança no Novo Testamento, que foi arrastada ali pelos discípulos, com 5 pães e 2 peixinhos, e Deus usou a oferta de uma criança. Deus usou uma oferta tão singela, mas que nas mãos do Senhor alimenta uma multidão. Ele poderia ter olhado como uma criança faminta no recreio: não vou dividir. Eu já vi casos, e eu já fui um deles certamente, que na hora do recreio, pegava ali o biscoito, rapaz, não tinha tirado nem da mochila, o barulho do pacote lá do Traquinas já parecia meia dúzia: cadê, me dá um. Eu falei: rapaz, já era, eu vou ter que virar Jesus para multiplicar, porque vai acabar o biscoito, eu vou morrer de fome. E às vezes tem gente que come escondido para não ter que dividir. Mas com o Senhor não tem isso. Nosso pouco, Deus Ele multiplica. Nós somos servos e Deus abençoa. E o nome dEle é exaltado. Nós somos limitados, temos muito pouco para oferecer. Sim, é verdade. Mas nas mãos do Senhor Ele faz o milagre.
basta que deixemos o nosso tempo, os nossos esforços, os nossos recursos nas mãos dele. E aí ele vai dizer: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Ele pede o carimbo, ele pede a homologação. Senhor, confirma, traz a colheita. E meus irmãos, a colheita vem. Basta que nós coloquemos Deus em primeiro lugar, que possamos fazer essa oração e de fato refletir, não esperar um luto para olhar para a brevidade da vida, porque a palavra já nos desafia para olhar para o limite, não só do nosso tempo, mas para o limite da história, porque este mundo passará. Mas Deus, para todos aqueles que nele creem, Ele tem uma vida eterna disponível. A vida eterna não está à promoção no Guanabara. Cristo, Ele oferece para todos aqueles que nele creem, há um preço. O primeiro preço foi o que Cristo pagou. Com o seu sangue, é Ele quem garante, é Ele quem oferta, mas Ele não oferta para qualquer pessoa, Ele oferta para os arrependidos, para os que creem e se entregam ao seu nome. Exatamente porque Ele comprou com o seu sangue. Quando algo é valioso, nós não distribuímos por aí de qualquer forma, nós criamos critérios. Você comprou um carro, você não vai deixar qualquer um dirigir, vai? Às vezes o seguro nem cobre. Mas se você confia em alguém, se essa pessoa é próxima, toma a chave. A salvação pertence ao Senhor. E Ele entrega essa salvação somente àqueles que creem, àqueles que pertencem ao seu povo. Deus é um Deus de aliança, é um Deus de compromisso, mas Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. E esta mesa, meus irmãos, fala de aliança. É por isso que, ao distribuirmos, nós sempre falamos que aqueles que ainda não são batizados, que deixem esses elementos passarem. Por quê? Porque o batismo fala de aliança. O batismo como é que eu posso dizer? É quando o povo assume essa aliança pelas águas, falando daquilo externamente que Deus já fez internamente. Então, como uma pessoa que ainda não está aliançada com Deus pode participar de um jantar que fala de aliança? Não pode. Há coisas que o casal só desfruta depois de ter assumido uma aliança no seu casamento. O empregado só recebe o seu salário depois que ele está aliançado, ele já passou pelo RH, ele já está ali no hall da firma, ele já está aliançado, ele já tem um vínculo empregatício. Da mesma forma é com a presença do Senhor. É por isso que nós somos bem chatos até de, olha, meus irmãos, precisamos valorizar as iniciativas da nossa igreja para o estudo, para que mais pessoas sejam batizadas e possam participar. Porque há consequências espirituais quando uma pessoa toma dessa ceia sem discernir, não só o corpo como o povo, mas o corpo de Cristo aqui representado. A presença do Senhor está neste lugar. Nós o fazemos com seriedade, sem desperdiçar do nosso tempo. Amém? Que nós possamos então orar e pedir ao Senhor: Senhor, me ajude a remir o tempo como teu santo Filho remiu. Como o Senhor é autor do tempo, me ajude a usar do meu pouco tempo de vida para a tua honra e glória. Que os meus projetos, que a minha família, que os meus filhos, que o meu casamento, que a minha vida e que até mesmo o fim do meu tempo, que a minha morte seja para a tua glória. Quando isso for acontecer, obviamente, que nós possamos orar e que possamos banir esse mal, esse desperdício de tempo,
que é uma pandemia. Na sociedade do streaming, do Netflix, em que as pessoas se tornou normal, basicamente, a pessoa gastar horas e horas. A pessoa sabe que a série é ruim, que o filme é ruim, mas porque começou, gastou 10 minutos, não, agora eu vou até o fim. E desperdiça o tempo. E vira madrugada. Gasta às vezes 15, 8 horas. E é basicamente normal as pessoas desperdiçarem o tempo. Um tempo que poderia ser para uma leitura, poderia ser para um exercício físico, poderia ser para visitar um parente distante que não vê há muito tempo. Um tempo até para orar, para buscar a Deus, para estar em comunhão, para visitar alguém que precisa, para evangelizar. Que Deus possa nos ensinar a contar os nossos dias, porque nós não sabemos quantos temos, e esse cálculo somente Deus pode nos ensinar. Amém? Então vamos orar, feche os seus olhos. Amado Deus e Pai, se estamos aqui hoje, nessa noite, foi porque o Senhor não desperdiçou o seu tempo. O Senhor usou toda a sua vida, toda a sua breve vida, e tem não só quando o Senhor Jesus veio em carne, mas tem usado toda a história da humanidade para apontar para o Evangelho. Desde lá do Éden, o Senhor tem usado o tempo para manifestar a sua palavra, a sua glória e salvar a humanidade, e salvar os teus eleitos. O Senhor é o Pai da eternidade. Meu Deus, nos ensina a contar os nossos dias. Nos ensina a viver uma vida para a honra e glória do teu nome, Senhor. Tira todo o suicídio temporal do nosso meio, de pessoas que através do mau uso do seu tempo já têm desistido de viver. Meu Deus, nos ajude a ter a nossa vida, as nossas prioridades redefinidas pela cruz, pelo Evangelho. O Senhor é o Senhor não só do tempo da humanidade, mas do nosso tempo. O nosso tempo não nos pertence, pertence a Jesus. Senhor, que sejamos uma igreja avivada, uma igreja que sabe contar os seus dias, uma igreja que sabe perceber que o teu Santo Filho está às portas, que Jesus Cristo voltará e que teremos uma eternidade pela frente. Nos ajude, Senhor, a levar o teu Evangelho para aqueles que estão perdendo tempo aí fora, que já estão na prorrogação das suas vidas, seja no CTI, seja numa prisão, seja se afundando em álcool e drogas, pessoas que estão querendo acabar com o seu tempo de vida. Nos ajude a levar a mensagem de que há um Deus com um novo tempo para essa sociedade. Livra, Senhor, pessoas do suicídio. Livra, Senhor, pessoas da morte. Nos ajude a levar, a chegar com a salvação antes, a chegar com o teu Evangelho antes, Senhor, porque só há vida abundante na tua presença. Trata da nossa alma, trata, Senhor, do nosso coração, e nos ajude a passarmos o resto dessa semana repensando, Senhor, as nossas prioridades, à luz da tua palavra, à luz do teu Evangelho. Obrigado porque o Senhor não desperdiçou o seu tempo. Se estamos aqui, foi porque o seu tempo, meu Deus, foi bem empregado. Se não fosse o tempo do Senhor Jesus em terra, Ele não teria morrido, Ele não teria ressuscitado, e nós não teríamos sido salvos, Senhor. Obrigado, obrigado pela sua vida e pela sua morte, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Renova-nos nessa noite, para que tenhamos uma vida do início ao fim, para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.